Matemática. Até onde sabemos, é a única ciência que consegue tocar o infinito. Mas por quê? O que torna essa disciplina tão especial? As respostas estão escondidas num passado remoto. Para descobri-las, precisaremos voltar no tempo para ver as primeiras intuições dos primeiros homens, pegar carona no início da civilização, encarar teoremas complicados, mergulhar nas mais profundas descobertas científicas, sentir o avançar da tecnologia e conhecer as mentes mais brilhantes que povoaram a Terra. Precisaremos voltar no tempo ao momento em que a matemática nasceu. Só assim podemos montar o quebra-cabeça e descobrir por que tudo é matemática. História da matemática. Os caçadores das savanas. Os primeiros povos viviam de caça de pequenos animais selvagens e das frutas, castanhas e raízes que colhiam. Habitavam em geral os espaços abertos das savanas, verdadeiros oceanos de uma erva alta que cobria a maior parte das porções habitáveis da África do Sul, da Europa, Sul da Ásia e América Central. Eram nômades e constantemente se deslocavam de um lugar para outro, à procura de alimento e em resposta às mudanças climáticas. Sua cultura era forjada no cadinho de um mundo duro e hostil, onde a busca do alimento era uma constante indeclinável. Tudo tinha que se adaptar à caça. Seus instrumentos de pedra, madeira, ossos e carapaça de animais eram desenhados ou para a caça ou para a preparação de alimentos. O fogo que dominaram era usado para cozer e para o aquecimento. Sua arte retratava cenas de caçadas. Sua religião era uma tentativa tímida de entender e submeter a imensidão rude que os cercava e apenas obscuramente se prendia à ideia de destino final. Não sabemos ao certo quando a Idade da Pedra começou, talvez já uns 5 milhões de anos antes de Cristo, quando o Australopithecus, ou quadrúpede em pé, ancestral do homem que viveu na África, pôs-se a construir machados e facas de pedras toscos, golpeando um seixo contra outro. Certamente, por volta de 400 mil a.C., o Homo erectus na China já construía rotineiramente machados, facas e raspadeiras de pedra. O Homo erectus também procurou o abrigo das temperaturas que castigavam as savanas em cavernas perto da atual Pequim. Um avanço que teve continuidade com o seu primo, o Homo neanderthalensis, que viveu na Europa e no Oriente Médio. O Homo neanderthalensis aquecia sua caverna com fogo e cozia os animais que capturava nas savanas. Preservou registros de suas caçadas em pinturas murais elegantes e detalhadas. Por volta de 30 mil a.C., o Homo sapiens, ou o Novo Homem, substituiu as moradias em cavernas por estruturas móveis, barracas de peles de animais com cobertura de madeira, que podia levar consigo nas caçadas. Pela mesma época, começou a esculpir estatuetas de fertilidade e outros ícones religiosos em pedra. Não se pode precisar com exatidão o fim da Idade da Pedra. Algumas culturas persistiram na Idade da Pedra em algumas partes do mundo até o século XIX ou XX. Quando os conquistadores europeus chegaram ao sul da África, à Austrália e às Américas, entre os séculos XVI e XVII, a maior parte dos povos que encontraram vivia na Idade da Pedra. Em meados do século XX, alguns caçadores chegaram por acaso aos Tazadais, uma tribo até então não descoberta e que vivia embrenhada no interior das florestas de uma das ilhas do arquipélago das Filipinas, ao nível da Idade da Pedra. Por uma convenção histórica, porém, costuma-se situar o fim da Idade da Pedra aproximadamente em 3000 a.C., quando no Oriente Médio, na Índia e na China emergiram cidades com culturas capazes de fundir metais. Como todas as épocas históricas, a Idade da Pedra não foi estática. A sociedade e a cultura foram mudando com o tempo para adaptar-se a um mundo em transição. Os historiadores esquematizam
essas mudanças dividindo a Idade da Pedra em 3 períodos. Durante o Paleolítico, ou Antiga Idade da Pedra, cerca de 5 milhões a 10 mil a.C., o Homo sapiens evoluiu de criaturas menores e mais frágeis e desenvolveu a estrutura socioeconômica da Idade da Pedra. No período Mesolítico, ou Média Idade da Pedra, cerca de 10 mil a 7 mil a.C., a economia baseada no binômio caçar-colher cristalizou-se. No período Neolítico, ou Nova Idade da Pedra, cerca de 7 mil a 3 mil a.C., a Idade da Pedra começou a declinar e a dar lugar à Idade do Bronze e do Ferro. À medida que os povos começaram a se afastar da forma de sociedade calçada no caçar-colher para outra que envolvia modos primitivos de agricultura e domesticação de animais. O Paleolítico foi uma era de transição de um mundo de pré-humanos para uma sociedade de caçadores humanos. O Neolítico foi também um período de transição de uma sociedade de caçadores para uma de agricultores. Por ter sido uma época em que quase todas as pessoas eram caçadores nômades, a Idade da Pedra registrou limitados avanços científicos e intelectuais. Mas isso não se deu porque faltasse inteligência às pessoas na Idade da Pedra. Por volta de 20 mil anos antes de Cristo, os caçadores das savanas haviam desenvolvido uma cultura complexa que incluía a feitura de ferramentas, linguagem, religião, arte, música e comércio. Os progressos na matemática e na ciência, todavia, eram obstados pela estrutura social e econômica daqueles tempos. Como os povos da Idade da Pedra eram caçadores e não agricultores, tinham de se deslocar em consonância com as estações e com o sazonamento de frutas e castanhas. Só tinham condições de levar consigo ferramentas pequenas, fáceis de transportar, roupas e objetos pessoais. Não havia lugar nessa sociedade para o volumoso equipamento necessário para fundir metais, nem para proporções de uma biblioteca. Daí porque, na Idade da Pedra, não desenvolveram ferramentas metálicas nem a linguagem escrita. Não havia cidades e a savana só podia fornecer alimento suficiente para cerca de 40 pessoas por centena de milha quadrada. Nessa vida ocupada, e muitas vezes curta, um caçador não tinha tempo para ponderar questões de filosofia e ciência. Sem dúvida, algum progresso científico se verificou durante a Idade da Pedra. As pessoas comerciavam entre si e havia necessidade de anotar a parte de cada família na caçada. Ambas as atividades dependiam da ideia de contar, no prelúdio do pensamento científico. Alguns povos na Idade da Pedra, como a tribo Sioux, tinham calendários pictográficos que registravam várias décadas de história. Todavia, para os sistemas de contagem primitivos, tudo mais teve de esperar o desenvolvimento da agricultura, intensiva e em grande escala, que requeria uma aritmética mais sofisticada. No último milênio da Idade da Pedra, durante o Neolítico, a humanidade passou do estágio de colher simples e naturalmente frutas silvestres, castanhas, raízes e vegetais, para o de efetivamente plantar sementes e colher a safra. O homem do Neolítico era todavia ainda primordialmente caçador e colhedor, e seus campos pequenos e mal arrumados se assemelhavam mais a jardins meio abandonados do que a fazendas. Esses jardins do fim da Idade da Pedra, com certeza se pareciam muito com os milharais plantados pelos índios americanos e descritos pelos conquistadores europeus do século XVI, com plantas de várias espécies plantadas no mesmo campo. Para recapitular, a Idade da Pedra durou vários milhares de anos, começando talvez já em 5 milhões a.C. e indo até por volta de 3.000 a.C. No mundo de vastas pastagens e savanas, onde abundavam os animais selvagens e as pessoas eram principalmente caçadores e colhedores. Suas vidas eram agrestes e difíceis de maneira que elas viviam demasiado ocupadas e em permanente agitação para poderem desenvolver tradições científicas. Depois de 3.000 a.C., emergem comunidades agrícolas densamente povoadas ao longo do rio Nilo e na África, dos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio e ao longo do Rio Amarelo na China. Essas comunidades criaram culturas nas quais a ciência e a matemática começam a se desenvolver.